Nexo da fé diante da desordem do mundo. O nosso mundo se apresenta a nós mais frequentemente como uma desordem do que como ordem. E há momentos quando parece ainda em mais desordem do que normalmente aparece. Em momentos que nos provocam inquietações, perturbações, questionamentos, muitas vezes sofrimentos. Às vezes o nosso mundo particular, no círculo nosso de convivência, às vezes indo mais além, na sociedade, na comunidade, na cidade, até no país, às vezes no mundo. Hoje nós antevemos o nosso país e no mundo momentos de preocupação. Então, por que preocupação? Porque parece que há uma desordem, falta uma direção, e as coisas estão ficando conturbadas, e os problemas parecem serem maiores do que a capacidade dos líderes humanos a resolverem no imediato. Então, nesse mundo onde a desordem sempre está presente, no nosso mundo particular, no nosso mundo ampliado, a fé é o nexo que nos sustenta, nos direciona na nossa vida, na caminhada nesse mundo tão conturbado. Abacuque é o livro que estamos olhando para esse tema, ou de onde vem esse tema, porque Abacuque vive esta realidade que acabei de descrever aqui, do mundo em desordem. Abacuque escreve por volta de 606 antes de Cristo. Antes de Abacuque, alguns séculos antes, por volta do ano 900 antes de Cristo, o povo de Israel se dividiu em dois reinos. Houve esta divisão, o reino do sul, o reino do norte. Os dois reinos continuaram a sua vida, mas vivendo longe do Senhor, não andando nos caminhos do Senhor. Os profetas advertiam e o reino do norte recebeu a advertência de profetas, mas não atendeu, não se voltou para os caminhos do Senhor. Em 720 a.C., foi invadido pelo poderio dos assírios e então foi destruído, o povo todo debandado, levado cativo. O reino do sul continuou por mais algumas décadas, o reino do sul, onde então depois vai existir Abacuque, o profeta. E Abacuque sabe do que aconteceu com o reino do norte. E ele está preocupado com o reino do sul, onde ele vive e fala e ministra. E o reino do sul também tem o seu momento de correção e punição em 586 em particular, a data mais chave, quando os babilônios, não mais agora os assírios, cuja capital era Nínive, que invadiram o reino do norte. Agora outro poder surge, os babilônios, eles invadem o reino do sul. Muito bem, Abacuque vive antes desta invasão. Ali por volta então de 606 é que este livro dele teria sido escrito, essas palavras, essa mensagem dele foi escrita. E nós queremos então continuar pensando sobre o nexo da fé na desordem do mundo. Abacuque viveu num tempo de desordem. As coisas para ele começaram a ficar de cabeça para baixo. E este livro mostra como que a fé deu o nexo para Abacuque. A mesma experiência é minha e sua, nós, povo de Deus em Cristo Jesus hoje. Nós vamos ler a palavra de Deus. E antes de chegar no texto desta noite, eu quero dar uma passada pelo breve livro de Abacuque, para recordarmos algumas coisas, inclusive, que já vimos, e então encontrarmos e entendermos melhor o texto que vamos ler hoje. Primeiro eu quero ler em Abacuque, capítulo 1, versos 2 a 4. Aqui nós temos a primeira queixa. Este livro é um livro profético diferente dos outros, porque os profetas normalmente falavam da parte de Deus para o povo, e no caso de Abacuque, isso acontece numa forma inversa. É para o povo sim, mas o livro acontece numa interação de Abacuque com Deus, Abacuque falando com Deus, e não Deus primeiramente falando com o povo através dele. Então começa com uma queixa. Abacuque tem uma queixa a apresentar a Deus. Capítulo 1, versos 2 a 4. Uma pergunta: até quando, Senhor,
Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? E se lermos os outros versos desta queixa, vamos ver que Abacuque está falando do seu povo, que era o povo de Deus. Violência, imoralidade, injustiça, a nação estava espiritualmente num péssimo estado, e isto incomoda Abacuque, que conhece Deus, conhece o caráter, a natureza de Deus, e ele está questionando Deus. Por que o Senhor não faz nada? Olha como está, tenho clamado por socorro, o Senhor não corrige, não intervém neste povo teu. Uma queixa dele, a primeira queixa dele. E Deus responde, a primeira resposta no capítulo 1, aí, versos 5 a 11, vou ler a parte da resposta de Deus para Abacuque, a queixa dele. Verso 5, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Então nós temos aqui Deus dizendo, respondendo a Abacuque, eu tenho um corretivo para o meu povo, os babilônios. Eles estão vindo, esta nação pagã, poderosa, terrível, será meu chicote para o meu povo que não tem ouvido a mensagem dos profetas e não tem mudado os seus caminhos. Quando Deus responde desta forma, Abacuque apresenta uma segunda queixa. No capítulo 1, versos 12 a 17, quero ler apenas o verso 13. A segunda queixa de Abacuque agora. Diz ele para Deus, teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que ele? Ele apresentou a primeira queixa. O teu povo precisa de correção. Deus disse, eu tenho a correção, os babilônios. E aí ele diz, aí ele fica com mais confusão ainda. E a segunda queixa. Mas o Senhor vai mandar os ímpios para corrigir o seu povo? Ele fica mais perturbado, sua segunda queixa. Mas no capítulo 2, verso 1, nós temos ali momento quando Abacuque cai em si e entende que os caminhos de Deus não são simples e os caminhos do mundo são tremendos, complexos, e ele se recolhe numa atitude de aguardar, esperar no Senhor, sabendo que Deus deve ter mais em tudo isto. 2:1 diz então, Abacuque falando de si mesmo, ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que respostas terei à minha queixa. E Deus responde a segunda resposta agora do Senhor a Abacuque, capítulo 2, versos de 2 a 20, quero ler apenas alguns versos, deixe-me ler a partir do verso 2 até o verso 6. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, e não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Deus diz então para Abacuque, respondendo a outro questionamento dele, o Senhor vai usar o ímpio para corrigir o seu povo. Deus diz, o ímpio também tem seu dia. Eu também tenho dia para ele. Nada escapa da minha mão.
E nesta resposta de Deus a Abacuque, lendo mais um ou dois versos aqui, o verso 14 diz assim: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Abacuque, há muito mais por vir. Há muito mais. Os ímpios, a situação do meu povo deteriorado, tudo isto não é a última palavra, há mais por vir. Virá ainda o dia quando a minha glória vai encher toda a terra. E o verso 18 diz: de que vale uma imagem, Deus falando ainda a Abacuque, de que vale ainda uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras, pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. E Deus fala então da inutilidade de todos os deuses humanos, os ídolos que o ser humano constrói para si. E aí Deus termina falando com o verso 20: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. As nações se mexem, o povo faz, apronta, Deus continua em seu santo templo, a terra dele ficar em silêncio, ele não se demove, ele está no controle, ele está no lugar dele, ídolos nada podem falar ou fazer, mas o Senhor continua no seu lugar glorioso. Essa é a resposta então de Deus para Abacuque, a sua segunda queixa em particular. Deus diz: Abacuque, tudo é muito maior do que você enxerga e pensa. Lhe dei um vislumbre de algumas ações que eu vou fazer agora, mas a história tem uma direção toda debaixo da minha direção. Eu continuo no meu santo templo, diante de toda a humanidade, e a glória minha ainda encherá toda a terra um dia. O ímpio terá o seu fim também, etc, etc. Diante dessa resposta do Senhor, nós temos no capítulo 3, uma oração de Abacuque, um salmo, resposta àquilo que Deus disse a ele agora. E Abacuque nesse salmo, nessa oração, muda completamente a sua abordagem, não mais de questionar Deus, seus caminhos, o que Deus vai fazer, mas passa a orar, uma oração de fé e dependência no Senhor. O capítulo 3 inteiro, esta oração. Nesta noite queremos focar no verso 2. O verso 1 é apenas a apresentação do capítulo, diz oração do profeta Abacuque. E o verso 2 começa a oração que queremos focar. Palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. Que o seu coração seja abençoado pela palavra. Que a palavra fortifique a sua vida, a sua visão de existência, de história, de mundo, e o seu lugar, o lugar que Deus tem para você em tudo isto. O verso 2 diz assim, em oração de Abacuque então, agora, diante de que Deus tem o controle de todas as coisas da história, o Senhor. Verso 2, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Mais uma vez, para a bênção do seu coração, o verso 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu e minha esposa fizemos uma reforma em nossa casa que precisava ser feita e precisava ser uma reforma ampla meses atrás, eu creio que já um ano atrás. E foi uma reforma de tal medida que nós precisamos inclusive mudar provisoriamente, não ficar na nossa casa. E aquilo que era para ser talvez uns 2 meses, se prolongou para muito mais, foi para 6 meses eu creio. E nós de vez em quando tínhamos que ir lá, buscar alguma coisa, procurar alguma coisa. A maior parte das nossas coisas foram colocadas na garagem, empacotamos tudo, amontoamos tudo, e lá estava em pacote. Os pedreiros trabalhando, aquilo tudo foi sendo coberto de poeira, e sujeira, etc. De vez em quando tínhamos que procurar alguma caixa naquele amontoado de coisas e de móveis, para achar alguma coisa que estava fazendo falta. E cada vez que voltávamos lá, a casa toda quebrada, tudo ainda por fazer, aquela sujeira toda na garagem, era um desânimo, tanta desordem.
Tanta bagunça. Não era a casa que nós conhecíamos, lugar de ordem, mas totalmente tumultuada. E ficávamos desanimados quando íamos lá. Não ficávamos encorajados. Mas o que é que nos mantinha firme? É que nós encontrávamos um nexo, porque nós sabíamos que daquela desordem viria uma ordem. Que daquela situação desagradável ainda viria uma situação agradável. É o que acontece com Abacuque. Quando ele olha o seu mundo, o seu povo em primeiro lugar, depois Deus amplia os horizontes e fala da relação internacional das nações, Império da Babilônia, etc. Abacuque começa a ver que a coisa realmente é complexa e tumultuada, e é uma desordem, não falta o nexo para ele, mas aí Deus diz a ele que Deus tem um plano, uma direção para a história universal, não só para ele, o povo dele ali, mas para a história universal, e que a glória, a soberania, o controle de Deus está acima, e que Deus tem um nexo para tudo isto. E aí então Abacuque reage com o nexo da fé, e ele, no lugar de ser aquele que apresenta as suas queixas a Deus, ele encontra agora no nexo da fé com que se ocupar, com que abordagem olhar o seu mundo e o seu povo. Quando você olha para o seu mundo então, e talvez o seu mundo particular, mais próximo de você, ou quem sabe o país, ou quem sabe até você está com uma visão mundial. Quando você olha tudo isto e vê esta desordem, você pode começar a ficar abatido, alguém abatido aqui nesta noite, porque só vê a desordem e não há um nexo. Deixe-me dizer que há o nexo da fé, e se você encontrar o nexo da fé, então você vai ter com que se ocupar, e você vai se ocupar com o nexo da fé, e não com um desânimo e lamentação e questionamento por causa da desordem do mundo. Com que se ocupar diante da desordem mais próxima ou além de nós? Podemos ficar aí falando somente de que está difícil, que isso está errado, aquilo está errado, fulano está errado. Podemos ficar falando talvez de uma forma mais ampliada de como as questões no país estão erradas, os políticos estão errados, os cidadãos estão errados e não há solução. Como é que vai haver solução para tudo isto? Ou talvez podemos questionar o mundo, que enfrenta dias aí também bem desafiadores, e começamos a nos ocupar em falar da desordem e pintar a desordem, a mastigar e a ruminar a desordem. A nossa ocupação passa a ser esta, mas não deve ser esta a sua ocupação primeira. Você é filho de Deus em Jesus Cristo, porque você tem a fé, isto é, a dependência e o conhecimento de um Deus soberano eterno. E isto é que Abacuque aprendeu, e eu e você precisamos aprender nesta noite. A sua ocupação deve ser a ocupação da fé diante da desordem do mundo. E a ocupação da fé, então, lhe dá uma ocupação de nexo, de esperança e de alento. E que Deus faça isso com você nesta vida, agora e para sempre. Se ocupe da fé diante da desordem do mundo. Essa é a mensagem dessa palavra de Deus para você. Se ocupe, verifique que você se ocupa da fé diante da desordem do mundo. Sim, temos análise imediata, podemos olhar o que está errado aqui, o que está errado ali, não vamos fechar os olhos, não vamos nos tornar pessoas que têm uma visão irrealista das coisas, não. Mas quando nós olharmos neste nível as coisas, onde tudo está errado, não esqueça de levantar os olhos para o Senhor. Não esqueça de exercer a sua visão de fé e se ocupar primeiramente da fé, do seu Deus, do que Ele é, quando você olha a desordem do mundo diante da desordem do mundo. E você vai então se encher de alento, de esperança, e como Abacuque você vai ter um canto de alegria, exultação, mesmo no meio de toda aquela situação. Que Deus então lhe dê esta ocupação da fé sempre. Que você nunca perca a sua fé e o se ocupar dela, na sua visão, na sua abordagem, no seu raciocinar, no seu pensar, no seu analisar circunstâncias complicadas à sua volta e além.
Se ocupe da fé. O que é se ocupar da fé? Como que é se ocupar da fé? Se ocupe da fé diante da desordem. Reconheça o controle de Deus. Reconheça o controle de Deus. Abacuque começa dizendo: ouvi falar da tua fama. Você já ouviu falar da fama do Senhor? Abacuque vai se reportar nesse salmo, veremos de ler ainda depois. Na semana que vem ele vai falar do que Deus fez na história de Israel no passado, quando Deus tirou do Egito com poder e ação gloriosa do Senhor. Grandes obras fez o Senhor. Meu irmão, Deus tem feito grandes atos, tem demonstrado a sua intervenção através da história da salvação. No meio da história desse mundo em desordem, é a história de Deus e do seu povo e do seu reino. E nós temos ouvido falar de muito que Deus fez. Temos ouvido falar sobre o que Deus tem feito com o seu povo, em outros lugares, em outros tempos, e temos ouvido falar sobre o muito que Deus fez através da sua palavra, no registro da sua palavra. Abacuque diz: ouvi falar da tua fama, Senhor. Abacuque, que estava naqueles questionamentos todos, quando ouviu falar do que Deus tinha, e que Deus estava no controle, ele, como que despertando, se lembrou quem era Deus, como é que Deus já conduziu no passado, e certamente Deus falou e vai conduzir no futuro também. Há momentos de dificuldades que podem surgir para todos nós. Momentos que trazem consequências para o justo e o injusto neste mundo igualmente. Não é verdade que os crentes serão sempre imunes às lutas e às desordens deste mundo. Onde encontrar descanso? Onde encontrar esperança? Se nós nos ocuparmos da fé, isto é, de olhar para o nosso Deus e quem Ele é, nós encontraremos descanso no meio de situações difíceis e complicadas. Nós vamos focar no Deus famoso, o Deus que nós conhecemos, o Deus de atos e feitos tremendos e grandiosos. Nós particularmente temos a manifestação dele em Jesus Cristo. Tremendo poder de Deus, totalmente desvestido dos poderes humanos, mas totalmente revestido do poder divino. E aquele que no poder humano nada era e nada poderia fazer, revela o poder divino, numa obra tremenda e gloriosa, inclusive da ressurreição. Deus, de uma fama tremenda, da sua glória e do seu poder, e não de poder e glória humana. Um Deus que interviu na história em Jesus Cristo, além de outras intervenções. Um Deus presente e ativo é o nosso Deus, no meio da desordem do mundo. Deus continua fazendo a sua história e fazendo a sua obra. E a sua história e a sua obra caminha para aquilo que ele diz, e disse a Abacuque: a minha glória haverá de encher a terra, assim como as águas cobrem o mar. Ocupar-se da fé é reconhecer o controle de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Ocupe-se da fé, meu irmão, diante da desordem do mundo. Ocupe-se da fé, encha-se do temor de Deus. Ele diz: tremo diante dos seus atos. O homem que estava cheio de questionamentos, agora é alguém que, ao ouvir do que Deus tem e vai fazer, e recordar agora o que Deus já fez, é alguém que parte para um sentimento, uma atitude de muito temor. Como é grande esse Deus! Um Deus que trata a imoralidade, a injustiça, a descrença com uma mão pesada. Um Deus que não perdoa, um Deus de justiça. Um Deus que age rigorosamente, não vamos esquecer disto. Deus já demonstrou isso no passado, temos visto aqui e ali demonstração disto. Reinos se levantam e passam, homens arrogantes se levantam e passam. Temos tantos sinais disto, mas a Bíblia diz que Deus ainda agirá de forma rigorosa com a sua justiça. Deus diz para Abacuque, quando ele fala sobre os babilônios, os ímpios,
sendo usados para corrigir o povo de Deus. Deus diz, eles também vão ter o dia quando os próprios homens vão rir deles. E diante de tudo isto, Abacuque se enche do temor de Deus. Ele diz, eu tremo diante dos teus atos. Irmão, nós temos uma visão muito pequena de Deus. Nós temos uma visão de um Deus muito etéreo, muito abstrato. Nós não temos diante de nós uma visão de um Deus real, e um Deus real de forma poderosa, ativa, Deus que intervém, e quando é o momento, na vontade dele, a intervenção é tremenda e é poderosa. Nós precisamos nos encher mais do temor do Senhor. E diante deste mundo tão desordeiro, precisamos mais do temor do Senhor. Porque mais do temor do Senhor representará para nós uma visão mais completa, mais real de quem Deus é. E haveremos de ver que por mais que nos impressione a desordem dos homens, é muito pequena, ela é muito pequena, comparado a quem nosso Senhor é. Ocupe-se da fé diante da desordem do mundo. Encha-se do temor. Encha-se do temor. Reconheça o controle e o governo de Deus. Ocupe-se da fé. Clame pela preservação da obra de Deus. No meio desta bagunça toda, no meio das desordens, no meio da situação que o mal causa e os homens malignos fazem, não se esqueça de olhar e interceder pela obra de Deus. Diz Abacuque, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Deus diz para ele, Abacuque, vão vir dias difíceis, porque eu estou enviando a correção para o meu povo, que é o povo onde você está. Abacuque certamente fica pensando como vai ser difícil, como Deus tem dias difíceis à frente para nós. E ele fala agora em nossa época, na sua oração a Deus nesse salmo. E o que ele fala em relação à nossa época? Ele diz, realiza de novo as mesmas obras. Ó Deus, no meio de toda essa situação complicada que o ser humano cria, e no meio de situações difíceis também da sua intervenção, no meio de tudo isso, Senhor, na nossa época, continua a fazer a Tua obra em nós, aqueles que são Teus, aqueles que estão andando com o Senhor. Ainda que venham dias complicados, Senhor, que nós possamos ver o Senhor fazendo as obras gloriosas no meio do Seu povo, com o Seu povo, para o Seu povo. Que o Seu povo não se perca, que o Seu povo não desista da fé, que a sua obra, o seu povo, Senhor, não venha sucumbir diante de tudo isto, mas que no meio do lamaçal desta bagunça surja a flor e permaneça a flor viçosa, bela e bonita do teu povo, sempre brilhando e alegrando. Realiza de novo aquilo que o Senhor fez no passado. Faz na nossa época, Senhor. Nós pensamos que a presença de Deus acontece e só está conosco, e só se manifesta quando tudo no mundo estiver em ordem. E deixe-me dizer, lembrá-los coisas que vocês já sabem. Neste momento, meus irmãos, nós temos irmãos nossos vivendo em regiões do mundo onde a desordem é terrível. Mas ali, Deus pode realizar as suas obras em relação ao seu povo. Ele continua na sua petição dizendo, faze-as conhecidas em nosso tempo. Nesse tempo, quando o mundo está de perna para o ar e talvez vai ficar mais ainda, Deus, no meio de tudo isto, nós que somos teus, a tua obra, Senhor, realiza, reaviva, faz conhecida a tua obra no meio dessa situação caótica. Gosto de citar o exemplo da nossa experiência recente com os irmãos em Cuba, ouvindo o testemunho deles. Tivemos a visita, inclusive, de um deles aqui recentemente. Estávamos partilhando uma refeição gostosa em nossa casa, na minha casa com eles. E eles começaram a falar dos dias que eles atravessaram lá em Cuba.
Batata doce no café da manhã, batata doce na hora do almoço e batata doce na janta. Para desodorante, limão. Para lavar roupa, cinza. Ele diz, nós éramos cheios da alegria do Senhor. No meio daquele caos, daquele desafio, a obra do Senhor florescia. Faze-as conhecidas em nosso tempo, ó Deus. Que a igreja prevaleça, que a nossa vida contigo prevaleça. Nesses tempos de descrença, de possível perseguição, de imoralidade dominante, e quem sabe até do cair do seu julgamento com mão forte, no meio de tudo isso, ó Deus, que a tua obra em nossas vidas não morra. Ocupe-se da fé, nesses dias que você vive, e se piorar um pouquinho mais, ocupe-se da fé, clame pela preservação da obra de Deus. Ocupe-se da fé, meu irmão, diante da desordem do mundo. Ocupe-se com o quê? Confie na misericórdia de Deus. Ele termina esse verso que lemos dizendo o quê? Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ó Deus, quando o teu caráter de indignação com o mal explodir, não se esqueça também de que o Senhor é misericórdia. O homem que tinha questionamento sobre o que é justo, o que é certo e o que não é, e quis ensinar até Deus como fazer, quem sabe, agora não tem mais nenhum argumento para provar nada para Deus, muito menos em relação do que é justo e o que não é. Entende que Deus tem realmente razão em ser justo e até de corrigir. O que Ele tem para dizer para Deus agora é: lembra-te da misericórdia. Irmão, nossa salvação, nosso escape será sempre somente a misericórdia de Deus. E a maravilha é que quando Abacuque clama por isso, é porque Deus é misericordioso e por isso louvamos o nome dele. E quando ele diz aqui, lembra da tua misericórdia, Senhor, quando chega esses dias e nós vamos ser invadidos, tomados por esses ímpios, a tua justiça vai cair sobre o nosso povo, um povo que tem andado longe do Senhor. E ele diz, lembra da tua misericórdia. Ele não está falando aqui, ó Deus, tenha dó de nós. Ó Deus, aqui está meu clamor de comiseração. Não misericórdia nesse sentido, que é o entendimento popular, inclusive religioso, na nossa nação, nessa cultura cristã que foi formada aqui. Não se trata de misericórdia nesse sentido, de dó. Deus, tenha dó de nós, Deus, não é isso. Misericórdia aqui é a palavra que se refere à aliança, ao pacto de Deus com o seu povo. Deus é misericordioso, Ele entrou em pacto com o seu povo, formou o seu povo e formou o pacto. Aliança. Misericórdia aí, do amor fiel de Deus tão cantado nos Salmos, o amor leal, o amor infalível. E Jesus Cristo, na noite que institui a sua ceia, falamos sobre isso domingo passado, ao tomar o cálice, Ele falou, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. É desta misericórdia que está falando, desse caráter de Deus que se moveu a entrar num pacto com o seu povo. Ó Deus, lembra do teu pacto, o teu pacto onde que não conta as nossas justiças ou injustiças, se preferirmos. Onde o que pesa e define não são os nossos méritos, porque aí não há esperança. Ó Deus, lembra do teu pacto, onde o que pesa, onde o que garante é a tua misericórdia selada por nós. Para onde vai Abacuque, com que ele vai se ocupar? Não há outro lugar, não há outro recurso a não ser confiar na misericórdia de Deus e clamar por ela. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmão,
nós como povo de Deus, vivendo nesses dias, ou dias piores ou melhores, na nação ou no mundo, ou na nossa vida em particular, podemos ficar certos que há razão para esperarmos a nossa sobrevivência. Qual é a razão que garante essa sobrevivência? A misericórdia de Deus. Somos dele em Jesus Cristo hoje e para todo sempre. E a história do mundo está nas mãos desse Deus controle. Qual a segurança da continuidade da obra de Deus em nossas vidas e da obra de Deus na sua igreja no meio desse mundo? Qual é a segurança? Quando nós olhamos o mal crescendo de forma tão terrível e conturbando e certamente ante-Deus, qual é a segurança de que tudo isto vai prevalecer, não vai morrer, vai ter continuidade? A misericórdia. Não são nossos méritos, nossas virtudes, como igreja, como indivíduos. É a misericórdia. Como que a minha caminhada com Deus vai ser um sucesso? Se dias piores virão, como? Como posso eu ter segurança que aquilo que Deus começou vai se completar? A misericórdia de Deus. O pacto baseado não em nossos méritos, mas na misericórdia de Deus. Ocupe-se da fé, meu irmão, diante da desordem do mundo. Reconheça o controle de Deus, foque, recorde no controle de Deus, encha-se do temor de Deus, que você possa realmente entender esse Deus poderoso que é o seu Deus real, ativo, agente, e se ocupe em clamar pela preservação da obra de Deus na sua vida, na sua igreja. Seja qual for a situação, que isto nunca seja roubado de nós. Diga a Deus. E que, Senhor, mantenha isso sempre muito vivo, na pior das circunstâncias. E confie, dependa da misericórdia de Deus. Porque essa é a nossa garantia. E nesta noite, deste ponto que se chama agora, deste dia, nós olhamos para a contagem infinita daqui para a eternidade, certos de que, seja qual for o nível de desordem do mundo, e se vermos até dias piores, certos de que nosso destino está selado e certo, porque Deus é misericordioso. E a aliança dele foi firmada em cima disto conosco. E somos dele para sempre. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.